Olá, tudo bem? Depois de 4 dias sem estudar, criei vergonha nessa minha linda cara, tô aqui. Enfim, não, semana passada não foi uma semana muito fácil pra mim, quem vem acompanhando sabe. Eh, então esse final de semana eu viajei, espaireci um pouco. Segunda eu não estudo mesmo, né, porque de segunda eu tenho a mentoria, à noite, e de manhã e à tarde eu vou para o escritório, então não consigo usar os horários que eu utilizo, que é antes do trabalho, na hora do almoço e final do dia para gravar os vídeos. Então, segunda-feira já é proposto que eu não faça nenhum vídeo mesmo. Mas agora estou voltando e hoje a gente vai estudar direito administrativo. Vou até compartilhar já a tela com vocês. Eu vou compartilhar a tela. Vamos ver se vai, porque às vezes dá uma travada. Mostrar minha tela. Perfeito. Agora vocês já estão visualizando, tá? Então já deixei aqui aberto no direito administrativo, até coloquei como pendente porque a gente ainda não terminou. Dei uma olhada aqui no que a gente vai apresentar hoje, que são os slides, ele tá bem completo, tá? Tem bastante coisa pra gente falar. Mas vamos começar por uma revisãozinha básica? Eu até peguei aqui, eu dei uma olhada no videozinho, né? O vídeo eu já disponibilizei no YouTube, se você for lá nessa aula de direito administrativo, atos administrativos, você vai ver, eu coloquei até notebook LM, que você já consegue ver o vídeo, tá? Eu já disponibilizei para vocês. Eu até peguei aqui 3 telinhas. Eu particularmente gosto muito, né, do resuminho desse vídeo. Então eu já queria abrir falando que o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico, mas caracterizado pela sua finalidade pública. Então a gente tem que deixar isso muito claro. O que que é um ato administrativo? O ato administrativo tem a finalidade pública. Se não é uma finalidade pública, se é uma finalidade privada, não se trata de ato administrativo, tá? Então todo ato da administração tem sua finalidade pública. Então, só uma revisãozinha bem básica aqui. A regra, o ato administrativo exige uma declaração, uma manifestação unilateral de vontade. Essa vontade unilateral é por parte do Estado. O Estado visa a sua prioridade. Na verdade, não só sua, tá? Ele pensa sempre num coletivo, ele não pensa só na sua. Mas sempre visando a sua finalidade com o objetivo na função pública, na função do Estado, pensando na coletividade de todos e não de um ente particular. Atributos é o famoso PAT, né? Esse a gente vai estudar, para mim não está claro, não sei para vocês, mas para mim eu ainda preciso trabalhar muito o significado da presunção de legitimidade, que é a veracidade, né? Autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Quando a gente passar pelo PDF, eu abri aqui, até deixei aqui na... Ai, não tá. Oxe, achei que tava o meu Telegram, fechei o ChatGPT. Ah, não, tá aqui salvo, aqui, ó. Deixei aqui salvo, depois eu até falo por que tá aparecendo a mentoria, depois eu explico um pouquinho. Mas continuando aqui para a gente não desfocar, então os atributos são PAT, que a gente vai explorar um pouquinho mais nos slides. Motivo versus motivação, isso é de extrema importância. Eu estava dando uma olhada nas provas, assim, basicamente 80% das provas cai motivo versus motivação. Então a gente tem que ter esses conceitos muito bem instaurados. O motivo é sempre aquela situação de fato, né? Que gera a vontade de praticar um ato, e a motivação, deixa eu colocar aqui, cadê? O motivo, a regra, cadê a motivação? Aqui, desculpa pessoal, motivação, demonstração, exposição desses motivos, por escrito, aqui tá mal escrito, tá? Eu não tenho esse conceito muito claro, a gente vai ver nos próximos, quando a gente apresentar os slides, a gente explora também, junto com o chat GPT. Beleza, vícios sanáveis e covalidação. A covalidação corrige
Atos com defeitos sanáveis, esperando efeitos retroativos. Ex tunc. Nunca se esqueça, tá? De novo, efeito ex tunc vocês vão ouvir muito, principalmente no administrativo e no constitucional. Então, testa, ex tunc, testa para trás. Então, dali para trás, todo o passado vai ser, o efeito é retroativo. Ex nunc, nunca, daqui para frente, tá? Efeito daqui para frente. Esquece o passado. Efeito ex tunc visa no passado. Então, os vícios sanáveis, a convalidação, ela corrige atos e defeitos sanáveis, sempre com efeito ex tunc, então, daqui para trás. Então, ela corrige os atos, os efeitos, né, vai sanar os efeitos dali para trás, convalidando aqueles efeitos. Sendo passíveis de convalidação, né, senão não seriam vícios sanáveis, seriam vícios que não são sanáveis, e sanáveis, não sei se existe essa palavra. Bom, anulação versus revogação. Esse também é de extrema importância, cai muito, 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 até porque é uma súmula vinculante, né, do Supremo a respeito. Então, o que é anulação? Anulação anula, é ilegal, anulou o ato. A revogação são atos válidos, tá? E por um motivo de conveniência e oportunidade, lembra sempre, decorem isso, conveniência e oportunidade. Por uma questão de conveniência ou oportunidade, eles vão ser revogáveis. Então, vou dar sempre um exemplo na Paulista. Na Paulista, o prefeito autorizou um evento, tá? Fechar a Paulista aos finais de semana, porque ele entendeu que faz sentido, por uma questão de lazer. Até que entraram uma ação civil pública, que ali tem muito hospital, e aí o prefeito pensou e falou, não é mais conveniente, é inoportuno eu fechar a Paulista, sendo que tem muitos hospitais ali. Vamos revogar esse ato. Então, esse ato, ele é revogado dali para frente, ele não é anulado, não é um ato que teve ilegalidade, tá? Licença versus autorizações, atos negociáveis, ambos são atos negociáveis, com consentimento do Estado. Então, toda licença e autorização são atos negociáveis. E delegação e avocação são formas de movimentação da competência. Aqui, a avocação, ela exige sempre uma hierarquia. É medida excepcional e temporária. A delegação não exige uma hierarquia. A gente vai ter que explorar um pouco melhor aqui, tá? Esse aqui é aquele que tem o mnemônico da cenoura. A gente vai ver também, aí a gente explora um pouco mais nos slides que a gente vai ver, tá bom? Então, vou lá para os slides, que aqui a gente pode estudar numa forma de refrescar nossa memória e nos aprofundarmos com algo que não está muito claro. Tá grande para vocês? Tá. Gente, olha, se vocês puderem, printa isso. Olha como ficou lindo. Olha como o notebook LM fez. Ficou muito legal. Então, aqui é a anatomia dos atos administrativos, né? Ele pega uma certidão, inclusive até o timbre ali da República Federativa do Brasil, né? Da administração pública, e ele fala dos 6 objetivos, né? Não sei se pode falar objetivo, das 6 formas, enfim, não sei como fala, tá? Mas tem inclusive o mnemônico, ele tá um pouco mais aqui, eu ainda não decorei ele, comoforb, aqui é. Ó, confiformob, isso a gente precisa decorar, tá? O que é confiformob? Confiformob tá aqui, tá? É a forma, o motivo, o objeto, a competência, legalidade e finalidade. Vamos passar por um? O que é a forma? A forma, literalmente a forma, é o requisito legal, o modelo, o meio, a documentação, a forma explícita, né? O motivo é sempre a fundamentação, né? Fundamento de fato, de direito, a sua justificativa, qual é o motivo ali, de fato, né? Basicamente escrito, a justificativa, o objeto, o conteúdo da ação, o efeito jurídico, o que é feito, né? Qual é a finalidade, que tem finalidade, né, mas é basicamente o efeito jurídico. Eu não vou falar finalidade porque a gente tem finalidade. Competência, o poder legal do agente.
agente, né, o poder de legislar. Então o agente, ele se baseia numa lei para ter a competência para sua atuação. Quem pode fazer, né, então no caso um servidor público, a partir do momento que ele passa no concurso, enfim, ele tem toda a experiência, né, o direcionamento, ele tem a competência para aquele ato. A legalidade é a conformidade com o ordenamento jurídico, a base normativa, a lei. Legalidade é sempre lei, tá, gente? Quando falar de legalidade, é a lei de fato. E sua finalidade é o interesse público. Lembra? A administração pública é sempre interesse público, nunca visando no privado, sempre no coletivo, no público. Isso daqui tá muito legal, tá muito bonito, inclusive. Ecossistema jurídico do fato ao ato. O fato jurídico em sentido amplo, qualquer acontecimento com impacto no direito. Então vamos lá. Deixa eu só aqui um momento. Pronto, que travou minha tela. Pronto. O fato jurídico em sentido estrito, então, só voltando, o fato jurídico em sentido amplo é qualquer acontecimento, tá, com impacto no direito. Então, pensa na amplitude, qualquer acontecimento. O fato jurídico em sentido estrito é o evento da natureza sem vontade humana. Então, ele até coloca aqui exemplo a morte e a maioridade. Na outra aula eu até falei, ele dá o exemplo da morte de um servidor. É um fato em sentido estrito. Não deixa de ser um fato jurídico, né, porque o servidor, ele é um funcionário público, tem as suas atribuições, né, a administração conta com as suas atividades, a morte dele é o quê? Fora da vontade da administração. Então, isso é um fato jurídico em sentido estrito, né, ele é restrito, praticamente restrito, ele é focado ali naquela eventualidade. O ato jurídico, ele é um evento com vontade humana para modificar o mundo jurídico. Então, o ato jurídico é uma ação com vontade humana. Então, toda a ação é um ato jurídico. O ato administrativo, ele é a espécie de um ato jurídico, marcado pelo fim público e vontade unilateral do Estado. Então pensa assim, um ato jurídico, ele é maior, né, mais amplo, porque ele vem da vontade humana de modificar da questão do mundo jurídico, então ele é maior. O ato administrativo, ele é diferente, por quê? Porque ele é unilateral, é a vontade do Estado, ela é restrita à vontade do Estado, à administração pública, ele é focado naquele objetivo, tá? Vamos passar aqui no próximo slide. Opa, só um minuto que eu pulei. Esse slide também eu achei que ele ficou muito fera, assim, ele, como é o material do estratégia, né, o notebook, ele compila, ele traz até aqui, né, a referência do professor Herbert Almeida, que é o professor de administrativo do estratégia, um excelente professor, inclusive, e só que esse não é um material, não é uma imagem do estratégia, tá? É uma imagem compilada pelo notebook, mas a ideia do professor, então, por uma questão de direitos autorais, é mencionada. Aqui ele traz o quê? Ele traz o raio-x do ato administrativo, ele traz os 5 principais pilares, os pilares fundamentais. Então, vamos lá. Primeira, declaração unilateral, que é o quê? A manifestação da vontade do Estado independente da concordância do particular. Vamos dar o exemplo sempre, que ele é mais visual, né, da questão da multa de trânsito. Então, a manifestação da vontade do Estado, vamos supor, ele tem um radar. Aqui em São Paulo é radar, em alguns estados chama de pardal, né? Ele tem um radar ali de velocidade, porque o Estado entende que aquela via, ela é uma via pública, perigosa, tem curvas sinuosas, então ele vai colocar ali 30 quilômetros por hora, tá? Então, independente da concordância do particular, ai, mas 30 é muito pouco, ah, mas é ilegal, não é ilegal, existe um estudo, né, teve motivo para que ele colocasse aquele radar ali, isso isso é a teoria, tá, gente? Vamos estudar sempre a teoria. Existe um motivo, foi feito um estudo, aquela é uma via pública,
passa muitas crianças com curvas sinuosas, é perigosa, então eles já tiveram diversos acidentes, então o Estado entendeu que deveria colocar um radar ali, tá? Então uma declaração unilateral, vontade do Estado. O 2, Estado ou delegatários emitido por todos os poderes ou por quem lhe faça às vezes. Esse aqui, eu não sei explicar. Estado ou delegatários, emitido por todos os poderes ou por quem lhe faça às vezes. Então, eu acho que esse é o poder do Estado em delegar, né, os poderes para quem ele entende que faça direito. Então, vamos supor, tá? Vou dar um exemplo, não sei se esse exemplo faz sentido, nem sei se é assim, mas quem tem o poder de multar, de autuar? O CET, aqui em São Paulo, tá? É o CET. Então, a partir do momento que o Estado, ele delega esse poder a outro, por exemplo, não sei se é possível, tá, mas estou dando um exemplo aqui na minha situação hipotética. Ele deu o poder de também multar, né, fazer autuações de trânsito para Guarda Civil Metropolitana, os GSM. Havendo essa possibilidade, ele está fazendo o quê? O Estado está delegando o seu poder para outro. Enfim, por algum motivo, enfim, está na legislação. Então, pensando aqui nesse exemplo que eu criei, não sei se é verídico, tá? Mas só para vocês, para a gente, né, entender a questão de delegar o seu poder. Terceiro, regime de direito público, atuação, prerrogativas de império, verticalidades e sugestões legais. O direito, mesmo eu sendo uma operadora do direito, né, sou formada em direito, ele é bem complexo, né? Ele usa umas palavras assim que as coisas são simples, mas, enfim, ele dificulta. Então, o regime de direito público nada mais é do que a prerrogativa da administração pública em atuar naquela situação. É o direito que a administração pública tem, com base na lei, em fazer autuações. Efeitos, aí o quarto, não tem aqui o número, mas é o quarto, esse aqui. Efeitos jurídicos imediatos. O que é isso? Cria, extingue, declara direitos ou impõe obrigações diretamente. Esse é os efeitos jurídicos da legislação. Então, uma vez que a lei criou, extinguiu, declarou, fez qualquer coisa, qualquer movimentação legal, os efeitos jurídicos propriamente ditos, ela tem obrigatoriedade imediata. Claro, respeitando a lei, respeitando quando é a aplicação, quando entra em vigor, né? Sim, mas a partir do momento que entra em vigor, o efeito jurídico é imediato. Entrou em vigor, aquele efeito é imediato. Controle judicial. O sujeito ao crivo do poder judiciário, inafastabilidade, inclusive os discricionários. O controle judicial, tá? Então, o poder judiciário quando a gente segue, então você recebeu uma autuação de trânsito, você, enfim, não concorda, você segue discorrendo ali administrativamente. O poder discricionário, quem tem que comprovar que estava certo é você, porque o agente, ele tem poder de polícia, né, ele tem o poder da palavra ali, e aí você não concorda, enfim, você recorre à administrativa, você perde, você pode entrar, né, com uma questão judicial aqui. O controle judicial nada mais é do que o crivo do poder judiciário, né, o judiciário de fazer o julgamento daquela lide, né, lide não é a briga, é a discussão, né, lide é a discussão judicial ali, entre o administrador e o civil, tá? Aquela discussão judicial. Então, só retomando, 5 pilares fundamentais, declaração de unilateralidade, pensa sempre que é uma manifestação de vontade do direito administrativo, Estado ou delegatários, o Estado pode legislar ou delegar, regime de direito público é sempre focado no público e não no privado, efeitos jurídicos imediatos, entrou em vigor, já está valendo, e controle judicial, o judicial discute ali a lide. Bom, vamos agora para o próximo.
Aqui, eu confesso que quando eu eu abri esse slide, só para dar uma olhada, né, antes de começar eu olho e falo: "Bom, o que que eu vou fazer? Vou falar sobre os PDFs, vou falar sobre, enfim, vídeo, o que que eu vou fazer?". E aí eu dei uma batida de olho, e eu li isso: "Cuidado com os falsos gêmeos e o silêncio". E eu fiquei pensando: Que benditos são esses falsos gêmeos?". Depois eu entendi que são o quê? Os atos. Eles são falsos gêmeos, por quê? Porque são atos e pode enganar, só que um é de direito privado e o outro atos materiais, então é chamado de falsos gêmeos. Eu nunca tinha ouvido essa nomenclatura, mas eu ainda não terminei de assistir a aula do professor Herbert, então possivelmente ele fala aqui na aula dele, tá. E o status do silêncio administrativo nada mais é, deixa eu começar até por esse. O que que é o silêncio administrativo? É a omissão do Estado, né. Então, você entra com uma revogação não, desculpa, eu usei o termo errado, contestação. Então, de novo, no exemplo da multa de trânsito, que fica mais fácil, tá. Eu entro, eu fui multada, isso já aconteceu comigo, eu fui multada numa região que eu nunca fui na minha vida, um agente de trânsito multou com base na placa do meu veículo e no modelo do meu carro. Eu fiquei em pânico, porque eu nunca tinha ido nessa região, inclusive eu estava trabalhando no dia, e eu fiquei desesperada, por quê? Porque eu achei que meu carro tinha sido clonado, porque eu falei: "Não é possível, como que ele me multou lá no ex eh, no extremo sul e impossível, inclusive da onde eu trabalhava na região central, de estar lá, de chegar até lá, mesmo se eu saísse do trabalho", enfim. Aí eu entrei com uma contestação, peguei uma declaração do trabalho de que eu estava, né, com base, enfim, em provas. Eu pedi para o meu superior hierárquico fazer uma declaração de que eu estava no trabalho. Até aí é meio aleatório, porque você pode, ter emprestado o carro para qualquer pessoa, mas nesse caso eu fiquei desesperada, inclusive pensei em fazer um boletim de ocorrência, porque eu fiquei com medo de ter sido clonada. Mas enfim, o agente se confundiu, não sei o que aconteceu, só que é muito estranho, porque era o modelo, a marca, eu só não lembro se a cor batia, tá, isso eu não lembro, faz muito tempo, mas era a placa do meu carro, enfim. Aí eu entrei com essa contestação, na época era cheque, porque eu lembro que eu paguei, porque quando você paga a multa, você paga mais barato, né, e eu cheguei a pagar essa multa e depois eu ganhei, né, no administrativo, quando eu recorri, e eu fui até o centro de São Paulo, na prefeitura, pegar um cheque para ter ressarcimento desse valor que eu havia pago. Enfim, então, só falando aqui o status do silêncio administrativo, quando você recorre, eh, o Estado ele precisa responder aquilo, né, tem um prazo, todos os atos administrativos ele tem prazo, o Estado precisa se manifestar a favor ou contra a minha contestação. Então se o Estado fosse contra, ele simplesmente ia falar: "Não, você está errada, segue a multa". Nesse caso, né, ele veio a favor, inclusive restituiu. Mas, eh, os efeitos, ele sempre depende de lei, como eu disse, tem prazos, né, eh, sem lei cabe ação judicial, então vamos supor que o Estado não se manifestasse, na omissão do ato administrativo, tem que ter uma justificativa. Se ele se omitiu, quem está certo? O Estado, uma vez que ele se omite, ele automaticamente está certo, ou eu? Então aqui eles fizeram até um percursinho aqui ó, bem legal. Quando a lei não prevê resultados, após o decurso do prazo fixado em lei ou após o decurso do prazo razoável, entra a questão do juiz. Então, vamos supor aqui no meu caso, tá, o Estado não havia se manifestado e simplesmente morreu. Não me respondeu, não falou se eu estou certa, se eu estou errada e simplesmente ficou com o meu dinheiro. Então caberia a mim entrar com uma ação judicial, claro, vendo a legislação, vendo qual era o prazo que o Estado tinha para se manifestar, enfim. E aí existem 2 tópicos, né, se o ato ele é vinculado, defere o pedido ou manda a administração deferir. Então, com base na lei, o juiz ele avalia e ele fala: "Olha, esse ato aqui, a administração", eu não sei qual é o órgão é o órgão de trânsito, né, eu não sei o nome do órgão de trânsito, mas vou falar órgão de trânsito. Órgão de trânsito, esse aqui é um ato vinculado, então defira o pedido ou
manda administrar, ou o próprio juiz defere, desculpa, ou o próprio juiz faz o deferimento ali, né? Eu defiro que realmente não é aplicável, ou ele manda a administração deferir. Ó, administração, você não se pronunciou, você tinha até o prazo tal, você não se pronunciou, se pronuncie. E se o ato é discricionário, o juiz ele fixa um prazo para a administração se pronunciar motivadamente. Então ele fala, olha, administração, você tem 30 dias para se pronunciar. Muitas vezes ele fala, se você não se pronunciar, passa do ato ser não sei como que fala, o pleito ser deferido ou indeferido, tá? Então ele fixa um prazo. Então a gente sempre tem que fixar que se o ato é vinculado ou discricionário. Mas isso é meio a critério do que está na lei, né? Na lei a gente sabe se é um ato discricionário ou se ele é vinculado. Agora falando dos falsos gêmeos, né? Que é o ato de direito privado e os atos materiais, eles são o quê? Espécies do atos administrativo. Ambos são atos administrativos. Apenas no ato unilateral, sob o regime do direito público. Então, lembra que o regime de direito público ele é sempre unilateral. Ele pensa nele, no público. Pensa nele como administração e sempre voltado para o público, nunca para o privado. Atos bilaterais, atos políticos e atos normativos. Então, aqui a gente tem 5 atos. Esses 5 atos a gente vai estudar aqui com base, tá? No ChatGPT, porque eu não tenho claro, eu não sei nem a diferença entre eles, e nem o que cada um significa. Aqui, vocês vão ver que tá como mentor IA Receita Federal Thiago Pereira. Thiago Pereira é o meu mentor, né, da Receita Federal, e ele tem um curso, uma mentoria de IA bem bacana, inclusive, eu já fiz, com base nisso que eu estou fazendo os estudos via IA, e aí ele criou um prompt, o prompt dele é uma máscara, tá, então a gente não tem acesso, mas é um prompt completo, focado só para Receita Federal. Então o legal desse prompt é porque quando eu faço o questionamento aqui, direto para o chat GPT, ele já me traz com foco no que eu quero. Então ele não fica perdido, ele não me traz coisas de necessário ou altamente errada, tá? Então ele é bem legal. Então vamos ver. Atos de direito privado, deixa eu colocar aqui. Atos de direito privado, material bilateral, políticos e normativos. Então, como eu disse, eu não preciso falar para a inteligência artificial, né? Não preciso fazer um prompt, olha, você é um estudante, porque essa máscara, né? Não sei como fala, mas essa tela, né? Do chat GPT, ela já está focada para os meus estudos, tá? Então, aqui eu só vou falar assim, por favor, me explique o que significa cada ato e a diferença entre eles. 2 pontos. Opa, peraí, eu estou pelo teclado, o computador é diferente. Atos de direito privado, material, bilateral, políticos e normativos. Vamos ver o que ele traz. Vamos ver. Esse tema é clássico de direito administrativo e costuma aparecer em prova quando a banca cobra a classificação dos atos administrativos, que é o que a gente está estudando. Vou explicar cada um de forma técnica, mas simples, destacando diferenças, exemplos e pegadinhas de prova. Por que ele coloca isso? Porque possivelmente no prompt criado, ele fala, traz pegadinhas, me traz exemplos claros, me explica de uma forma mais simples, menos técnica, para que eu entenda exatamente o que você quer falar. Então, por isso que ele volta exatamente o que foi criado no prompt, tá? Então, vamos lá. O conceito são atos praticados pela administração pública sem usar sua supremacia, ou seja, em igualdade com o particular, seguindo regras de direito privado. Então, de novo,
direito civil, direito comercial, é sempre direito privado, né? Foca ali na privação, na pessoa. Administrativo, público, coletividade. Então, é a base, é uma base jurídica, né? Mas sempre focado na administração pública, no direito da coletividade. Exemplo, compra de materiais. Ah, não, base jurídica, direito civil, direito empresarial. Exemplo, compra de materiais, aluguel, venda de bens públicos, contrato de seguro. Exemplo prático. A Receita Federal aluga um prédio para instalar uma unidade administrativa. Tá, beleza. Então, neste caso, ela está usando um ato de direito privado. Beleza. Então, a, existem atos públicos, né? Focado em agentes públicos, em instituições públicas, que é o exemplo aqui que ele deu, da Receita Federal alugar um prédio, mas é o quê? É um contrato de aluguel. Um contrato de aluguel é um direito civil. Ele não é um direito público, não existe uma licitação. Quando a gente estuda a licitação, isso eu já estudei. Depois eu faço até, volto a estudar aqui com vocês. Mas na licitação a gente vê que não existe uma licitação para um contrato de aluguel. Por quê? É, é, ele não é um contrato unilateral, ele é bilateral. Existe entre o proprietário do bem, né, do imóvel, com um bem público. Então, aqui ele está dizendo na questão voltada para o direito público com particular. Pegadinha, mesmo sendo um ato de direito privado, continua existindo princípios administrativos. Por quê? É um conceito privado. Porque é um contrato, não é um contrato público, não é uma licitação pública, é um ato bilateral entre o Estado, um conceito privado, com um particular, um conceito cível, né? Então, aqui, mesmo sendo direito privado, né? É privado esse relacionamento, né, esse contrato, ele tem características, ele segue princípios administrativos, porque ele tem que, aquele link, né, legalidade, impessoalidade, moralidade, ele tem que seguir aqueles princípios, por quê? Porque não pode ter desvio de finalidade. A Receita Federal não pode simplesmente alugar um imóvel que ali na região custa uma média, esse imóvel, 20 mil reais, o aluguel, um exemplo, e ela pagar 70 mil reais, entendeu? Não existe, por mais que não tenha uma licitação, tem vários princípios, porque é o conceito do princípio administrativo. Agora, atos materiais. Aqui ele falou de direito privado, tá? Quando o direito privado vincula ao público. Atos materiais, ou atos de execução. O conceito. Não são manifestações de vontade jurídica, são meras ações físicas da administração para executar uma decisão. Ou seja, apenas executam um ato administrativo. Exemplo: demolição de um prédio irregular, construção de uma estrada, apreensão de mercadoria, fiscalização. O exemplo nítido da Receita Federal, né? A autoridade decide apreender a mercadoria ilegal, é um ato administrativo. Então, vamos lá. A gente vê muito em fronteira, né? Até dando exemplo ali da fronteira ali do Paraguai, tem a Receita Federal lá. Se entram cigarro é ilegal, né? Então ela prende a mercadoria, porque é uma mercadoria ilegal, é um ato administrativo. O conceito o servidor, ele está partindo de um ato administrativo, de um poder que ele tem, né? Mas é um ato material, é da matéria. Como cai na prova? A banca afirma: atos materiais não produzem efeitos jurídicos diretos. Correto. Quem produz efeito jurídico é o ato administrativo que determinou a execução, não a matéria, tá? Então, o efeito jurídico é o ato administrativo que determinou a execução. O que é determinar a execução? É a ação, tá? Então, esse ato jurídico, ele produz efeito jurídico. Então, o fato desse ato, né, da apreensão, apreender a mercadoria, esse ato, a pessoa vai responder por ixi, eu sempre confundo aquele que é. Ai, como que é? Quando ele faz. Ai, me fugiu.
que é um crime. Esqueci. Quando ele ai, que raiva. Não é desvio, ai, enfim, esqueci, mas quando essa pessoa está cometendo esse crime, né, ela porque cigarros, do Paraguai é ilegal, aí gera um efeito jurídico, tá, ele vai responder juridicamente sobre isso. O que que é um ato bilateral? São atos que dependem da manifestação da vontade de 2 partes, bilateral, tá? Ou seja, da administração e do particular. E vai muito ali do conceito aqui do primeiro, tá? Hã, dos atos de direito privado. Ele é bilateral, que é a administração e o particular, geralmente contratos administrativo, contratos de obra pública, concessão de serviço público, permissão de serviço público, PPP, parceria público-privada, o governo firma contrato com uma empresa para construir uma estrada. Eu falei besteira, tá? Não tem nada a ver com aqui, porque aqui o ato, de direito privado, ele não requer do governo uma lei que institui, que é igual à lei de licitação. Os atos bilaterais são leis de licitação, que envolve a administração e um particular. Então, por exemplo, uma construção de uma estrada aqui, que ele até deu aqui o exemplo. Aí ele vai, abrir uma licitação, as empresas que têm os requisitos ali, né, grandes construtoras que estão aptas para fazer aquela concessão, entra enfim, aí participa da licitação. Então esse ato bilateral, ele é parte da administração com um particular, mas sempre voltado a contratos administrativos. Como cai em prova? Contratos administrativos são bilaterais. Correto. Então, sempre os contratos administrativos são bilaterais. Precisa das 2 partes, a administração e um particular, né, um terceiro. Pegadinha, nem todo ato administrativo é bilateral. Não, a gente já viu que todo ato administrativo é bilateral, aqui ele só deu o inverso, né. Hã Ah, não, espera aí, nem todo não, olha aqui, olha aqui, atenção. Nem todo ato administrativo é bilateral. O que ele fala, todo ato administrativo é bilateral, deixa eu ver como ele quer aqui, ó. Contratos administrativos é bilateral? Sim. Todo ato administrativo é bilateral? Não. Por quê? Existe ato unilateral, quando é aplicável de licença. Cara, isso é muito importante de gravar, tá? Então, de novo, todo ato administrativo, AA, Alcoólicos Anônimos, ato administrativos é bilateral? Sim. Todo ato todo ato administrativo, todo contrato administrativo é bilateral? Contrato administrativo é bilateral? Sim, contrato. Todo ato é bilateral? Não, porque tem a licença é unilateral, tá. Atos políticos ou atos do governo. São praticados pelos atos do governo do estado com grande discricionariedade política, ligados a uma função de governo. Não são atos administrativos comuns, estão ligados à Constituição e à condução do Estado. Por exemplo, sanção ou veto de lei, declaração de guerra, indulto presidencial, nomeação de ministros, intervenção federal. Então, tudo que é relacionado à condução de lei é um ato político. A gente sabe, né, quem faz a sanção de leis é o poder, legislativo, a Câmara dos Deputados, o Senado, enfim, é uma questão governamental, né, para sanção, veto ou qualquer coisa relacionado à lei, não é uma diretriz da administração pública, não é a administração pública que cria a lei, e sim é um ato de governo. Então, o presidente veta um projeto de lei, isso é um ato político, tá? Por uma questão de lobby, por uma questão, enfim, de N conceitos, o presidente sanciona ou veta a lei. Como cai na prova? Atos políticos possuem controle judicial limitado. Tá certo, o judiciário não analisa a conveniência política, apenas a legalidade. E é verdade, porque o judiciário, ele não analisa se faz sentido ou não, se é conveniente ou não, se o presidente estava certo ou não, se, enfim, quem criou a lei estava certo ou não.
ele segue a lei, tá na lei, não cabe a ele fazer julgamento de mérito, e sim seguir o que tá na lei, tá? Atos normativos, conceito, são atos que criam normas gerais e abstratas dentro da administração pública, funcionam como um regulamento, que detalham a lei. Exemplo, eles não criam lei, apenas regulamentam a lei existente, o que eu acabei de falar. Ninguém cria, não é o juiz, não é o administrador, não é, o funcionário público que cria a lei, ele apenas segue exatamente o que cria a lei, é um ato normativo, tá? Tá na norma, é para ser seguido. Então, decretos regulamentares, instruções normativas, portarias, resoluções, exemplo da Receita Federal, uma instrução normativa da Receita Federal regulando declaração de imposto é um ato normativo. Como cai na prova? Um ato normativo possui conteúdo geral e abstrato. É isso aí. Então vamos só recapitular. Direito privado, a administração age como particular. Então, no direito privado, a administração age como um particular. Exemplo, locação de um imóvel, tá? É uma questão contratual, a administração age como um particular ali, um particular junto com o dono do imóvel. Direito material, apenas a execução física. Bilateral, depende das duas vontades, tá? Político, decisão de governo, quem decide é o governo, não é o aplicador de direito, e normativo, cria regra geral. Então, cria as portarias, né, os atos administrativos. Pegadinha clássica, ato material não é ato administrativo. Ato material não é ato administrativo, ele apenas executa um ato administrativo. Então, a matéria sempre executa um ato administrativo. Ato normativo não cria lei. Ele regulamenta a lei, não é ele quem cria. A gente tem que sempre lembrar que ato normativo não é criador de lei, ele apenas segue a lei. Ato político não é totalmente livre, existe controle de legalidade pelo judiciário. Como a FGV cobra? Ele também traz aqui no prompt, provavelmente ele classificou, focado na FGV, porque foi a última banca da prova, tá? Da Receita Federal, então foi assim que o Thiago deve ter criado esse prompt. Eu não tive acesso, mas só explicando por que ele traz aqui a FGV. Exemplo, a questão. A edição de instrução normativa por autoridade administrativa constitui ato bilateral, material, normativo ou político. Já vi aqui a resposta C. Então, de novo, a edição de instrução normativa por autoridade administrativa constitui ato normativo, tá? Treino rápido. Apreensão física de mercadoria contrabandeada é ato administrativo, um ato material, um ato político, um ato normativo. Eu acho que é material. B, eu acho. Um decreto que regulamenta uma lei é um decreto que regulamenta uma lei, é um ato político, é um ato material, um ato normativo, ato bilateral. Estou em dúvida de ato normativo com ato político. Treino rápido, mas ele não me dá a resposta. Qual a resposta do treino rápido? Vamos ver. Resposta: apreensão física. Ato material, acertamos. B, ato material. E aqui, porque o decreto regulamenta uma lei. É um ato normativo. Eu fiquei em dúvida de político e normativo, né? Normativo, por quê? Porque são normas gerais e abstratas aplicadas da lei. Então é isso. Fiquei na dúvida de político por conta da criação da lei. Aqui eu tenho que explorar um pouco mais. Beleza? Então vamos voltar aqui na nossa apresentação. Então aqui a gente explorou um pouquinho a hierarquia dos atos. Superpoderes do ato. Atributos. PAT. PAT é algo que a gente tem que decorar. Decorar, não tem como. Eu ainda não decorei, mas eu vou. PAT é P de presunção de legitimidade, T de tipicidade, A, errei, PAT. P de presunção de legitimidade, A de autoexecutoriedade, T de tipicidade, I de imperatividade. PAT. Aqui ele trouxe uma coisa bem bacana. Ele separou poderes universais, que
abrange todos os atos, e poderes condicionais, que é só alguns atos, tá? Então, a gente sabe que presunção de legitimidade e veracidade, que é presume-se que é legítimo, e tipicidade, está na lei, está tipificado na lei, abrange todos os atos, são poderes universais, aplica a tudo. Poderes condicionais, em alguns atos, tá? Não aplicado numa regra geral, é quando ele tem a autoexecutoriedade e a imperatividade. Esse aqui foi legal. Superpoderes universais. Agora vamos explorar o PAT, tá? Vamos começar primeiro pela presunção de legitimidade e veracidade. Qual é a legitimidade? O ato presume-se editado conforme a lei. Veracidade. Os fatos alegados presumem-se verdadeiros. Então, qual é a presunção de legitimidade? Presume-se verdadeiro. Tá na lei, presume-se verdadeiro, tá? Tem que seguir o que está na lei. A gente não pode esquecer nunca disso. Administrativo segue a lei, não pula uma vírgula da lei. Tá na lei, é o que vai seguir. Efeito prático, inversão do ônus da prova. Lembra que eu falei para vocês que eu tomei uma multa? Eu que tenho que provar onde eu estava. Eu que tenho que provar que não era possível. Inclusive, além de eu pegar, lembrei agora, além de eu pegar uma declaração lá do meu trabalho, eu peguei uma declaração do estacionamento que eu parava no meu carro, falando que eu era mensalista, que eu estava lá naquele dia, para provar que meu carro estava lá. Não é simplesmente, ai, não fui eu, porque se fosse assim todo mundo ia justificar, né? Então, aqui é a inversão da ônus da prova. Parte do pressuposto de que a administração pública está certa, querido. Você se vire para provar. Então, inversão do ônus da prova, né? Cabe ao outro ente, cabe ao particular provar que o Estado errou, o ato produz efeitos até que se prove o contrário. Presunção iuris tantum. Isso é latim, né? Então, mas presume-se que é verdadeiro. É isso que significa. Então, isso numa questão, vamos voltar aqui, só universal, tá aqui, universais. Universal, todo ato da administração presume-se que é verdadeiro. Todo servidor público tem o poder daquela função. Presume-se que o que ele fala é a lei, tá? Ele tem esse poder. Tipicidade. Para cada finalidade estatal, há um ato estritamente definido em lei. Impede atos totalmente discricionários. Não existem atos unilaterais inominados na administração, ao contrário dos contratos. Aqui é tipicidade, tá? Tá na lei, é estritamente focado na lei. É legal. Isso também é universal. Então, de novo, pátio, PT, lembra de PT? Vamos pensar atualmente, né? Quem é o nosso presidente é o Lula, que é do PT. Então, PT, presunção de legitimidade e tipicidade, o P e o T, o PT, eles têm o quê? O presidente tem que seguir o que está na lei e presume-se de que ele é um servidor, aqui na nossa historinha, né? O presidente é um servidor, ele tem que seguir o que está na lei, e ele tem presunção de legitimidade. O que ele fala é lei, tá? Ele é o presidente, ele é do Partido dos Trabalhadores, do PT, que é presunção de legitimidade e tipicidade. Esses dois são universais. Pensa que o presidente é a questão do universo. Agora, falando dos poderes condicionais, ele não fala aqui? Ah, aqui, tá aqui, desculpa. Poderes condicionais, que é o quê? O I e o A. Então, a gente escreve PAT, tira o PT, o que sobra é os superpoderes condicionais. Pensa que os principais é universal, pensa que o presidente é universal, ele manda em tudo, no Brasil inteiro, no universo aqui do país, e o que sobra, as letrinhas que sobram são condicionais. Condicionais é o quê? Imperatividade e autoexecutoriedade. Imperatividade, capacidade de impor obrigações a terceiros independente de concordância. Fundamento, supremacia do interesse público, onde não existe em atos enunciados, em atos negociais, em atos concedentes de direito. Pensa na imperatividade, pensa que o servidor público, de novo, no foco do servidor, tá? O servidor público, ele impõe a obrigação a terceiro. Querido, você não pode estacionar aqui. É proibido. É uma imperatividade. O Estado
colocou a regra que não pode estacionar. Eu, como servidora, vou falar para você, você não pode estacionar e ponto. Sempre pensando na coletividade. Pensa numa escola. Parar em fila dupla. Você para em fila dupla, você prejudica os demais. Não pode. Você está o quê? Pensando no seu interesse privado e não no público, não está pensando na coletividade. Tá? O que que não existe, que não é aplicado esses poderes condicionais? Ele não é aplicado em atos enunciativos, em atos negociais, que é aquela questão de contratos, né? Porque não é pensando no público, é pensando no privado, esses atos, e o atos concedentes de direitos. Então, depois a gente estuda esses três aqui, foca neles, e sabe que para eles a imperatividade não é aplicada, para os demais é aplicada. Autoexecutoriedade, o que que é? Execução, acho que está errado aqui, da ordem, deve ser da ordem do juiz. Não afasta o controle judicial posterior. Execução direta da decisão sem precisar do juiz. Não afasta o controle judicial posterior. De novo, vamos no exemplo da minha multa. Vamos supor que aquela multa que eu recorri, a administração, quando eu recorri de forma administrativa, falasse assim, não, você está errada. Nem leu o que eu escrevi. Aí, o que que acontece? Eu indignada, falo, não vou ficar quieta, eu vou entrar com uma ação judicial. Então, não é porque eles me responderam que eles têm esse poder de autoexecutoriedade que não me dá direito de me manifestar judicialmente, tá? Eu tenho o direito de esgotar os meus direitos, enfim, reivindicar os meus direitos, né? Eu tenho o direito de esgotar. Então, já fui pela via administrativa, não resolveu, eu iria pela judicial. Já fui pela via administrativa, eu ia pela judicial. Então, poder de polícia disciplinar, quando ocorre previsão expressa em lei e urgência, em caráter de urgência. Isso aqui, geralmente, é quando tem medida de liminar, o direito líquido e certo, isso é uma autoexecutoriedade por uma questão mais profunda. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo, aqui ele não trouxe nenhum exemplo, então fica difícil da gente visualizar isso. Os fundamentos e poderes da autoexecutoriedade: presunção de legitimidade, supremacia, urgência, poder de polícia e poder disciplinar. Acredito que a gente também tem que decorar esses 5 aqui, esses fundamentos dos poderes da autoexecutoriedade, tá? A grande divisão. Ele se divide em 2, exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade, meios diretos de coação. O particular executa. Reter alvará, por exemplo. Ou executoriedade, meios diretos. O Estado executa usando a força, rebocar o carro. Então, essa executoriedade é quando ele, com base na lei, ele vai lá e usa a coerção, né? O poder da força dele. Aqui, o que a gente viu lá na primeira tela, que tá linda, o Confiformob. Esses são os elementos de formação, o DNA do ato. A gente tem que decorar. Printa isso, imprime e deixa na parede, que é o que eu vou fazer. Elementos essenciais. Inclusive, ele tá vendo que ele tá até um formato de DNA, justamente de forma visual, para a gente não esquecer. Que é a competência, quem tem o poder legal para... Ai, que susto, tinha uma outra coisa aqui. O meu celular, ele apitou. Que susto! Desculpa. Então, competência, quem tem o poder legal para agir, a finalidade, qual é o objetivo público, sempre focado no público, qual é o objetivo, tá? Forma, como exterioriza, qual é a forma feita, tá? Forma propriamente dita, o motivo, por que ele está sendo feito, e o objeto, qual é a alteração, conteúdo prático. Elementos acidentais, TECOM, que é o termo, condição, modo, encargo. Apenas em atos discricionários, o termo, condição, modo e encargo é aplicável. A falha da conformidade em qualquer bloco essencial gera um vício de nulidade. Beleza. Se a gente vê que não passou por esses 5 elementos essenciais, teve competência? Teve. Teve finalidade? Teve. Teve forma? Teve. Teve motivo? Não teve. Vamos supor. Um exemplo, né? Eu sou auditora, eu tenho competência legal, tenho. O objetivo público, então eu trabalho, sei lá, numa fiscalização de fronteira,
Tô seguindo a forma, tô. Tem um motivo? Vamos supor que eu parei ali na fronteira um carro de uma pessoa que eu não vou muito com a cara, tá. E ali eu não tenho motivo nenhum para parar ela, não, enfim, não caiu na minha lista, mas aí eu fico procurando pelo em ovo, procurando. Aqui já é uma falha de conformidade. Por quê? Porque tem um vício de nulidade. Eu, como servidora, eu não posso simplesmente parar uma pessoa, um desafeto meu, só porque ele é um desafeto, e procurar pelo em ovo, e criar situações, sabe. Então ali já é vício de nulidade, já está viciado aquela ação. Então a gente sabe que esses 5 elementos são fundamentais que a gente precisa decorar. Dissecando a competência. O quem? 6 leis imutáveis da competência, inegociáveis. Exercício obrigatório, agir em dever imposto por lei. Então eu sempre tenho que agir com base na lei. Irrenunciável, não pode abrir mão em definitivo, é irrenunciável, não posso abrir mão. Intransferível, eu não posso, não pode ser negociado, é intransferível, eu não posso negociar, né, aquela situação, eu também não posso transferir o meu direito, né, de servidora para um colega. Por exemplo, eu sou auditora, tem alguns atos que somente o auditor faz, e analista, tem um analista ali, eu estou com preguiça, eu delego aquilo para o meu analista fazer. Não pode, é intransferível a minha obrigatoriedade. Imodificável, o agente não altera seus próprios limites, então ele não pode modificar a lei, ele não pode ir além da lei, lembra, atrás da vírgula não pode mais. Imprescritível, não perde por falta de uso e tempo. Não se perde por falta de uso e tempo, não pode prescrever, né, então, se ele tem, isso acontece muito no flagrante, se tem ali o prazo do flagrante, ele tem que estar amarrado àquilo, enfim, é direito penal, não cabe aqui, mas é sempre não, a questão do tempo, não pode perder, não pode ter a prescrição. Então, no caso, a prescrição, elas são 5 anos, depois de 6 anos você quer ter uma ação ali, não pode, prescreve. E improrrogável, o uso indevido repetido gera competência. Então não pode prorrogar, né. Improrrogável, uso indevido repetido não gera competência, então não pode prorrogar. Competência é um poder dever legal, não é uma escolha. Então a sua competência como um agente federal, agente, público, desculpa, é um poder, é um dever legal, tá na legislação. Ela segue, ritos primários, conforme a Constituição, as leis, e secundários, normas, portarias, atos normativos, enfim. Fluxo da competência, a delegação e a avocação. Delegação, repassar para frente. Regra, sempre permitida, salvo vedação. Direção, vertical, com hierarquia ou horizontal, sem hierarquia. Responsabilidade é um ato imputado ao delegado. Um exemplo, eu sou superior, eu tenho um subordinado, eu posso fazer uma delegação de alguma ação para ele, tá? Desde que esteja permitido em lei. Ou horizontal, eu saio de férias, eu deixo ali um auditor responsável pelas minhas ações. Isso é uma delegação, eu delego o que é permitido à lei. A avocação, puxa para cima. Então eu, como uma superiora, eu tenho um subordinado, por uma questão temporária, uma questão de férias ou uma questão atípica, eu posso fazer a avocação, eu posso pegar aquelas atribuições e fazer, desde que esteja previsto em lei. O que nunca se delega. Eu li isso e eu trouxe até uma cenoura. Cenoura, tá? Ó, cenoura, não é uma cenoura, mas é uma cenoura. A gente não esquece da cenoura. C, competência exclusiva no atos normativos. Ra, recursos administrativo. Agora que eu li esse atos normativos, o que atos normativos tem a ver com no? Só de normas, né? Mas tudo bem. Então, competência exclusiva, atos normativos e recurso administrativo. Não esqueçam da cenoura. Cenoura. Cenoura, tá?
Eu até peguei lá, porque eu adoro cenoura, e quando eu li isso, eu falei, eu tinha dado uma mordida. Eu adoro cenoura. Então, nunca se delega, é uma competência exclusiva. Eu sou uma auditora da Receita Federal, eu tenho competência exclusiva para lavrar auto de infração. Exclusivo meu, não posso delegar. Atos normativos, tem algum ato normativo lá, que eu não sei dar de exemplo, não posso delegar. Recursos administrativos, a mesma coisa, não sei dar de exemplo, mas a gente tem que decorar isso. Administrativo tem muito macete, tem muito mnemônico que a gente tem que decorar, tem que decorar. Se vocês pegam as provas, vocês vão ver que, assim, cai bizarramente essas coisas básicas que tem que decorar. Opa, peraí. Queria ver quantos tinham. Eu tô com vontade de ir no banheiro. Ainda faltam 4. Vamos lá. Dissecando a finalidade e a forma. A finalidade e a forma. Finalidade. Para que que você precisa? Fim. Para quê? Qual é o fim? Qual é a finalidade? Sentido amplo geral. Satisfação do interesse público, invariável. Então, você tem que pensar sempre no público. Opa, peraí que eu apertei aqui. Oh, meu Deus. Aí, sempre no sentido amplo, pensando no público, não pode variar. Sentido estrito, específico, o objeto exato previsto na lei para aquele ato específico. Então, sempre pensando na finalidade daquele ato específico é sentido estrito. Pensando numa forma ampla, sentido amplo, geral. Eu não sei por que ele trouxe esse alerta em inglês aqui, mas tudo bem. Vício fatal, desvio de finalidade e desvio de poder. Insanável. Vamos lá. Eu tenho um poder, eu faço um desvio do poder, desvio de uma finalidade, eu uso daquela ação por uma apropriação própria, por exemplo, desvio de finalidade. Eu sou uma auditora da Receita Federal do aeroporto. E eu adoro, sei lá, comprar bolsas caras. E aí, eu sei que alguém, amigo meu, tá indo viajar, eu falo para ele, ó, faz o seguinte, volta em tal dia, tal horário, que eu que vou estar ali, e eu te passo ali na fiscalização, na bagagem, eu nem vou parar, porque eu sei que você vai estar com a minha bolsa cara. Isso é o quê? Um desvio de finalidade, você está desviando por um poder que você tem, você está ultrapassando uma legalidade sua. Você está usando isso pelo seu próprio favorecimento. Isso é desvio de finalidade, tá? Forma. Como é feito? Sentido estrito. O meio de exteriorização, decretos, portarias, a regra escrita. Então, sentido estrito, por meio de decretos, portarias, normas, tá? Sentido estrito. Sentido amplo, todo o processo e formalidades prévias, direitos de defesa. Então, o sentido amplo é o direito que você tem de se manifestar e não concordar com aquela situação. Conceito-chave: formalismo moderado, forma é essencial, mas evita filigramas inúteis. Ausência de motivação é vício de forma. Então, se você não motiva, ausência da motivação, né, é um vício de forma. Quando é essencial, filigranas, eu não sei o que é filigranas, gente, eu nunca li isso na minha vida. Vício de forma. Enfim, tenho que estudar isso aqui, que eu não faço a mínima ideia. Você estuda aí também, tá? Grande armadilha, motivo e motivação. Isso é essencial pra gente aprender. Isso pra mim não tá claro ainda. Eu tenho que ler, reler, ler, reler. Eu já reli umas 20 vezes, juro pra você, e não tá claro ainda. Pra mim é muito parecido. O motivo é a causa real e a motivação é a exposição. Eu não consigo entender. Mas vamos lá, vamos juntos. Motivo, o que é? A situação de fato, o mundo real. É o direito, é a lei que autoriza o ato. Situação de fato, o mundo real. Pressuposto de direito, previsto em lei, pressuposto de fato, ocorreu no mundo real, é fato, ocorreu. Natureza, é um elemento de formação presente em todos os atos. Objetividade, é externo, é real. É externo e real. Não confundir com móvel, que é a intenção psicológica. Objetividade. Então, o motivo, qual é o motivo? É a causa real.
é a causa real, a situação de fato aconteceu, o meu motivo é esse, aconteceu. Motivação é o que causou. Ah, legal, o motivo aconteceu, qual foi a motivação que me causou? A exposição, o texto escrito, a justificativa, demonstrando os motivos, a natureza, a exteriorização, integra elemento, o que nasceu, a motivação que me motivou a fazer o ato, o motivo é o ato, o que me motivou, qual é a natureza, o que me causou. Então vamos supor, sei lá, pensando numa coisa bem esdrúxula, hein, gente. Uma pessoa foi lá e bateu no meu carro. O que me motivou a descer do carro e bater nela? Então, a minha motivação de bater nela foi o quê? O que aconteceu exatamente, ela bateu no meu carro, eu desci do carro e bati nela. Então, o motivo é a batida do carro. A minha motivação que foi lá eu arrebentar com a cara dela. Tá, vamos ver se assim a gente decora. Obrigatoriedade é a regra geral, mas não tem todos os atos. Cargo, comissão pode ser. Ai, se eu leio isso, eu me perco inteiro. Eu acho que já entendi motivo e motivação. Motivo é o ato, a causa real. O que me motivou foi baterem no meu carro. O motivo real de bater na cabeça dela. Teoria dos motivos determinantes. Regra de ouro. A validade do ato fica completamente amarrada à veracidade dos motivos indicados por escrito. Então, vamos lá. Aqui no desenho. Justificativa apresentada é a motivação. Então, a justificativa apresentada, né, ela apresentou algo, é a motivação. A checagem ou com a realidade, então checar, né, se aquilo que você, aquela motivação é real, é um motivo factual. O teste é a veracidade, então veracidade das provas, né, teve a motivação, ela faz uma checagem ali da realidade e o teste da veracidade. No cenário A, que é a motivação, é sem a obrigação de justificar e ficar quieto, o ato segue válido. O B de checar ali se é factível, né, se é real, justificativa mesmo sem obrigação, a justificativa tem que ser real, então tem que existir. Veracidade, o teste de veracidade é a mentira, né, se ele é falso, motivo falso, inexistente ou ilegítimo, o ato é nulo, então ele olha todo o ato, se ele é falso, inexistente, ilegítimo, ilegal, qualquer coisa, um ato é nulo, tá? Aplica-se essa ação em todos os atos? Sim, vinculados e discricionários. Beleza? O penúltimo aqui, dissecando o objeto. O que e seus acessórios. Então, encargo. Qual é o encargo? É o ônus imposto ao beneficiário. Obrigação de construir. É o ônus, tá? O encargo ali. O termo, o que que é? Condicionado a um evento futuro e certo. Exemplo, um prazo de 10 dias. O termo é o prazo. Condição. A condição é um evento futuro incerto. A condição, então, ela é sempre vinculada a um evento futuro incerto, que é o objeto acidental. Apenas os atos discricionários aqui nessa condição. Falando de termo, né, do prazo, ele é o objeto acidental. Ele é, eu não enxergo dali, por isso que eu olho para cá. Os plugins discricionários apenas em atos discricionários. E objeto acidental, os plugins discricionários. Então, se você for ver, ó, os plugins discricionários são aplicados aos três, só que o encargo é apenas em atos discricionários, o objeto apenas em atos discricionários e os três é apenas em atos discricionários. Então, em resumo, encargo, termo e condição é aplicado apenas em atos discricionários. Objeto natural, o efeito imediato. A própria alteração no mundo jurídico, na demissão, o objeto é a ruptura, então é o efeito imediato, né? Em caso de exoneração, o efeito imediato, qual é? É a ruptura, né? A própria desligamento, a demissão. Deve ser lícito, possível, certo e moral. Vícios, proibido, diversos, impossível, imoral e incerto. Não pode ter os vícios, tá? Então, isso é para os atos discricionários. Então, para finalizar, vícios do ato. Um diagnóstico das patologias. Vícios de competência. Vício de competência é o quê? Uma incompetência, né? É o inverso. O que é incompetente
tem vício de competência. Excesso de poder, função de fato e usurpação de função. O que é o excesso de poder? O agente tem competência, mas passa do limite legal. É aquilo que eu falei. Eu trabalho ali no aeroporto, né, na questão de checagem de bagagem, e eu quero comprar uma bolsa carérrima, não quero pagar imposto, o que eu faço? Libero meu amigo que está trazendo de viagem. É um excesso do poder, né? É um vício de legalidade. A regra, sanável, poder pode ser convalidado. Sanável, ele pode ser sanável. Ele pode voltar com a mala, eu com a bolsa e me taxar. Sanável. Me taxar não, né? Taxar quem tá voltando da viagem. Função de fato, agente investido irregularmente, efeito válido, para quem protege terceiros de boa fé, teoria da aparência. Então, agente investido irregularmente, efeito válido, para proteger terceiros de boa fé. Não sei nenhum exemplo aqui. Usurpação de função, falso, agente, nenhum vínculo com o Estado, é crime, efeito, ato inexistente. Então, vamos lá, eu não passei no concurso ainda, eu arrumo uma roupa lá da Receita Federal, burlo o sistema e fico lá na checagem de bagagem. Eu tenho função, eu sou competente para aquele ato? Não, isso é um crime. Então, o ato é inexistente, é um crime, tá? Eu não posso, é uma usurpação de função. Peraí. Lembrete final, vício de finalidade, desvio de poder, finalidade, o agente é competente, mas age visando fim pessoal ou diferente da lei, vício sempre insanável, tá? Então, aqui nesse excesso de poder que eu falei, aquele meu exemplo, é um vício insanável. Não é porque eu sou um agente público que eu posso usufruir de um bem maior para mim, tá? Isso é um vício insanável. Beleza? Bom, acho que deu para a gente revisar bastante aqui. No próximo encontro dos atos administrativos, a gente vai focar em quiz e em esse aqui, como chama? Esqueci o nome disso. Flashcard. Tem bastante coisa aqui para a gente ficar testando, revisando, tá? Aí a gente testa isso. E, se der tempinho, a gente faz algumas questões de prova. Tá bom? Agradeço muito a atenção de vocês. Muito obrigada aí pela parceria. Bora para cima, que a receita é nossa. Obrigada. Um abraço. Beijo.